Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente, né? Hoje na aula nós vamos estar falando sobre estrutura de decisão if. Mas, como é sempre bom lembrar, certo? Para você não perder nada, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para estar sendo notificado de todas as alterações, todos os novos vídeos e vamos lá, vamos para a aula. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos aí novamente na nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura de decisão if. Nós vamos pegar a parte simples, tá? Vamos começar com o if, depois tem mais alguns outros comandos que ele vai complementar com isso. Nós vamos estar vendo isso na próxima aula com mais detalhe. Vamos começar devagar, vamos entender somente a estrutura de decisão if. Bom, o if nada mais é que ele é uma atribuição, ele atribui um desvio no fluxo de execução do programa, dependendo do resultado de uma expressão lógica. Então, eu tenho o meu programa e eu vou estar determinando, eu vou fazer uma comparação, dependendo do resultado disso, ele faz um desvio na execução. Calma que nós vamos ver tudo isso com mais detalhezinho, tá bom? E a resposta, toda a comparação, uma expressão lógica, a comparação de duas variáveis, a resposta é booleana, nós falamos sim ou não, verdadeiro ou falso. Então eu faço uma comparação e como resposta eu tenho sim ou não, verdadeiro ou falso. Dependendo desse resultado, o nosso programa vai executar um bloco de comando ou não. Então, a nossa expressão lógica ela utiliza os operadores de comparação. Eu tenho aqui, só para relembrar, tá bom? Esses operadores de comparação nós já vimos na aula de número 3, onde eu falo sobre operadores. Então, o igual. O igual são dois símbolos de iguais, né? Um símbolo só, nós não podemos confundir, é o meu operador de atribuição. Então, eu vou estar atribuindo um valor para uma variável, por exemplo. Agora, se eu quero fazer uma comparação, eu quero comparar uma variável, eu quero saber se uma variável é igual a outra, então o símbolo é esse daqui, são, no caso, dois símbolos de iguais. Para o não igual ou diferente, então eu tenho esse símbolo aqui. O maior, o pessoal já conhece, né? O menor, maior ou igual e menor ou igual. Então eu posso comparar, eu quero saber se uma variável ela é menor ou igual a um determinado número ou a uma outra variável. Vamos a alguns exemplos. Lembrando que uma expressão lógica, a resposta é sim ou não. Então aqui, vamos lá. 20 é igual a 10? Então, a resposta é falsa, quer dizer, não. 20 não é igual a 10. Vamos para o outro exercício. O 20 é menor que 10? Minha resposta é sim ou não. 20 é menor que 10? Então, não, essa comparação é falsa. 20 não é menor que 10. 20 é maior. Então, eu estou comparando. 20 é maior que 10? Verdadeiro, sim. Então, essa expressão booleana, a resposta que eu vou estar obtendo é verdadeira ou true. 20 é não igual a 10, ou melhor, né? 20 é diferente de 10? Sim, verdadeiro. 20 é diferente de 20? Falso. 20 é igual, né? Então 20 não. Então essa expressão aqui me retorna o resultado como falso. 20 é igual a 20? Verdadeiro. 20 é maior que 20? Falso. 20 não é maior que 20. 20 é maior ou igual? Opa, vamos lá. É maior ou igual. 20 não é maior que 20, mas ele é igual. Então, essa expressão me retorna como resposta a verdadeiro ou true. Como funciona? Então, o if ele condiciona um ou mais comandos a uma condição qualquer, executando somente se a condição for verdadeira. Então, eu vou fazer uma comparação. Se essa comparação me retornar como verdadeiro, ele executa o que eu determino no meu bloco de comando.
Mas vamos dar uma olhadinha aqui no nosso fluxograma para a gente entender um pouco a lógica desse comando. Então, o início do meu programa, então ela está sendo, depois do início, executa a quantidade de comandos que forem necessárias e chega o momento que eu preciso tomar uma decisão condicionada a uma comparação. Então, eu estou comparando. Nesse meu exemplo, eu estou comparando A é maior que B? Provavelmente aqui o A é uma variável, tem um valor ali, o B é outra variável, foi atribuído para ele um outro valor, então eu estou comparando. A é maior B? A é maior que B? Se isso for verdade, se a resposta dessa comparação, dessa condição, for verdadeira, então ele vai tomar um caminho e no nosso exemplo aqui ele vai exibir uma mensagem dizendo que A é maior que B. Ó, A é maior que B. Depois ele continua o fluxo, vai até o final do programa e termina o programa. Agora, voltando à comparação, eu tenho uma outra possibilidade. O A pode ser que ele não seja maior que B. Então, se essa comparação aqui for falsa, a minha variável A, o valor que ele possui não é maior que B, então a condição é falsa, ele não enxerga aquele bloco de comando, aquele comando que é para deixar uma mensagem, e ele vai direto para o final do programa. Então, eu tenho, no meu fluxograma ele fica dessa maneira, ele vai ter dois caminhos, né? Se for verdadeiro, ele executa, se for verdadeiro, quer dizer, se o A for maior que B, ele executa essa mensagem, esse comando aqui. Agora, se o A não for maior que B, ele vai direto para o final do programa. De novo, calma, nós vamos fazendo isso na prática também, tá? A sintaxe, quer dizer, como é que eu escrevo isso? Eu começo com a palavra isso, a palavra if, que é o comando. Entre parênteses, eu posso colocar a minha condição, que é qual que é a minha condição? É a minha condição ali, é a minha comparação A maior que B, X igual a Y, eu vou estar tendo a minha condição. É o meu teste lógico. Todo teste lógico retorna como resposta sim ou não, verdadeiro ou falso. Depois disso, eu preciso abrir chaves. E eu vou estar fechando chaves. Por quê? Entre essas chaves, eu vou estar informando o meu código que vai ser executado se a minha condição for verdadeira. Como é que o computador sabe o que ele deve fazer? Vai estar entre chaves. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso para não se confundir, tá bom? Então, aqui indica o início do meu bloco de comando e fechando as chaves indica o final do meu bloco de comando. Aqui dentro, entre essas duas chaves, eu posso ter a quantidade de código, quantidade de linhas de códigos que for necessárias. Nossa, mas eu posso ter 1000 linhas de código? Se for necessário, se o seu programa exija que execute 1000 linhas, caso a condição dessa comparação que você fez no início seja verdadeira, você pode colocar a quantidade de código que for necessário. Lembrando que ele vai identificar o início e o final pelas chaves. Então, se essa minha condição, se essa minha comparação aqui, o meu teste lógico for verdadeiro, ele vai executar exatamente o que está entre essas chaves, tá bom? Pode ter a quantidade de linhas de código que forem necessárias. Então, aqui está o meu início, meu final, e aqui estão os meus comandos que serão executados caso a condição seja true, seja verdadeira. Mas vamos para a parte mais gostosa, vamos lá, vamos fazer a prática agora, usando algum exemplo, tá bom? Vamos lá. Muito bem, pessoal, estamos aqui agora no nosso ambiente do Visual Studio, e nós vamos fazer como exemplo, aquilo que eu passei ali, nós vamos comparar duas variáveis A e B, e só vou informar, só vou dar o recado se o A for maior que B. Só isso, tá bom? Lembrando com calma, só para a gente entender como é o mecanismo de funcionamento do if. Depois nós temos outras variantes aí, outras estruturas de decisão que eu vou estar. Esse exemplo vai ficar um pouco mais completo. Então vamos lá. Eu não quero atribuir simplesmente o valor para A e o valor para B. Eu vou perguntar para o usuário, pedir para ele entrar com o valor de A, né?
Falar, por favor, digite o valor de A, entre com o valor de A, informe o valor de A, depois informe o valor de B, e eu vou fazer essa comparação e eu vou dar o recado se o valor de A for maior que B, tá bom? Então vamos lá. Antes eu preciso colocar dar a mensagem na tela, informando, né? Solicitando a entrada do valor. Vou colocar aqui, ó, console write. Lembrando que toda a mensagem, o recado, toda a parte que você está dando uma mensagem para o usuário tem que estar entre aspas. Então vamos lá, vou colocar assim, ó, informe o valor de A. Terminando sempre o comando com o ponto e vírgula. Vou estar agora lendo esse valor de A, né? Console. E o valor, mas eu preciso atribuir esse valor para uma variável. Então, colocar como inteiro, colocar a variável A e já vou criar a variável B. Preciso transformar, sempre lembrando, toda a informação, quando ela dá entrada pelo console, que ela é digitada, ela entra como uma string. Então eu preciso transformar isso. No caso, eu estou falando sobre números, eu preciso transformar essa string em um número. No caso aqui, o A e o B eu declarei como variáveis do tipo inteiro, do tipo int. Então, o A vai receber o que eu digitar. Então, eu preciso converter para inteiro. Então, eu vou converter. Então, nós temos aqui, ó, esse comando aqui, ele está lendo o que foi digitado e ele está convertendo o que foi digitado para inteiro e está atribuindo tudo isso para a minha variável A. Agora eu posso simplesmente Ctrl C, Ctrl V, vou estar copiando, né? Vou estar mudando aqui entre com o valor de B e a gente não pode esquecer de mudar aqui, tá? E eu vou estar convertendo o que for digitado para um número do tipo inteiro e eu estou atribuindo esse valor para a minha variável B. Então pronto, eu já tenho nas minhas variáveis, eu salvo o valor digitado no valor A e eu tenho o que foi digitado referente ao valor B, salvo na minha variável B. Agora eu vou fazer a minha comparação. If C A maior que B, eu estou falando, ó, se o A for maior que B, se essa condição ela for verdade, lembra que eu preciso abrir as chaves aqui, ó, abrir e fechei chaves. Então, tudo que eu quiser que aconteça, caso essa condição seja verdadeira, eu preciso escrever, vou até abrir um espacinho maior aqui, eu preciso informar entre essas duas chaves, tá bom? Eu quero que simplesmente que ele dê um recado dizendo A é maior que B. Então, vamos lá. Console, o meu comando writeLine, que é para escrever na tela. Então, eu vou a variável A é maior que B. Ponto e vírgula, pronto. Se não, eu saio da minha chaves e aqui no final ele vai terminar. Se isso não for verdade, ele vai terminar o programa. Para que eu consiga enxergar o que está acontecendo, né? Colocar o meu comando JDK para ele dar uma parada na execução. Ele fica aguardando para fazer uma leitura de alguma tecla. Vamos executar isso aqui para a gente verificar melhor. Cliquei ali, ele vai estar compilando e executando. Vamos só aguardar. Ok, estou aqui.
Vamos lá. Ele pergunta o seguinte, ó. Ó, ficou feio lá, né? Deixa eu só consertar, vai ficar bonito. Coloquei um espaço, colocar aqui, espaço, para que quando eu digite não fique colado o valor que eu estou digitando colado na minha frase, para ficar mais apresentável, né? Precisamos prestar atenção nisso também. Então vamos lá. Informe o valor de A. Vou colocar aqui 9. Informe o valor de B. Vou colocar 3. A variável A é maior que B. Realmente, 9 é maior que 3. Agora deixa eu executar novamente e eu vou inverter esses valores. 3. Informa o valor de B. 9. Vamos lá, ó. Antes de eu executar, dou o Enter aqui. 3, ele não é maior que 9. Então, ele não pode dar aquela informação. Pronto. Não aconteceu nada porque ele foi direto para o fim do programa, ele pulou aquele bloco de comando e ele tá parado agora naquele read key. Está esperando eu digitar alguma coisa para terminar o programa. Então é isso aí, pessoal. Ó, simples. Aqui é a minha comparação. Caso essa comparação, essa condição aqui seja verdadeira, eu abro chaves e aqui dentro, no meu exemplo, tem somente uma linha, mas nós podemos programar a quantidade de linhas necessárias. Aí vai depender de cada caso, né? Mais para frente vão estar fazendo mais alguns exemplos, aonde com certeza ali dentro nós teremos mais linhas de comando, vai ficar um pouquinho maior. Caso isso aqui seja verdadeiro, ele executa o que está dentro dessas chaves aqui. Se não, ele simplesmente pula esse bloco de comando, isso aqui para ele é o bloco de comando, ele pula isso daqui e vem para o final do programa. Aqui eu tenho um console de key para ele parar a execução e ficar esperando para a gente poder enxergar aquele resultado. Caso, se for necessário, eu posso continuar com o meu programa aqui para baixo, posso ter outras linhas de comando, mas se for verdadeiro, ele entra e executa essa parte, se não, ele pula e continua a execução, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, fico no aguardo de comentários, de dúvidas, pode escrever para mim que eu respondo, e na próxima aula nós vamos continuar vendo a estrutura condicional, o if, só que agora nós vamos usar mais um comandinho ali que é o else. E tá ok? Então, se acontecer tal coisa, faça isso, se não, faça aquilo, tá bom? Aguardo vocês, pessoal. Até abraço.